gente, vocês sabem que semana passada iniciamos uma nova série de estudo, né? Deixa eu perguntar para vocês sabem qual é o tema que estamos estudando? Vamos ver se vocês estão atentos. Estamos falando sobre a humanidade, é isso aí, ó, ali acertou. Aí, como eu falei na semana passada, né? Não precisamos ser um antropólogo, nem um especialista em pessoas para ver que a sociedade como pessoas está piorando cada vez mais, né? Basta você olhar o povo aí e ver que o povo está uma loucura o que está acontecendo isso aí. A tendência disso é piorar cada vez mais. Então, como eu e você temos a palavra e também o Espírito Santo, estamos aprendendo aqui como tratar essa nossa humanidade para não nos tornarmos como eles lá, sendo assim. Então, sabemos que pouco pode causar um impacto profundo na sociedade, como os discípulos foram 12. E com o Evangelho eles chegaram em vários continentes. Então, se eu e você fomos tratados e nos entregar na mão dos, vamos ser mais suficientes para fazer um arrebento aí também. Tá? Então, na semana passada, a gente estudamos sobre a autossabotagem, né? No termo de vocação. O que é vocação? Todos vocês que estão aqui nasceram e vieram à vida para viver um propósito, não é isso? Tanto para ser mestre, para pregar, para ajudar e fazer qualquer coisa. Então, aprendemos no âmbito da vocação que você preservar mais o papel do que a missão, isso é autossabotagem. Você também pular os processos é um ato de autossabotagem. Aí a gente temos o exemplo de tem areia, tem cimento, tem água. Você vai fazer o quê? A massa, né? E você consegue rebocar uma parede com a enxada? Pode ser que até consiga, mas vai demorar muito. Então é isso que acontece nas nossas vidas. Quando você e eu ultrapassamos um processo, a gente perde a ferramenta. Então, naquela lição, naquela fase que a gente vai estar, era para a gente passar só 2 semanas, mas porque a gente pulou o processo, vamos ficar 2 anos ali, porque nós pulou o processo e não pegou a ferramenta para rebocar a parede, que seria o quê? A colher. Então isso acontece nas nossas vidas, a gente pula o processo, aí tem pessoa que está 5 anos numa prova, e fala, mas por que Deus não me passa? Deus não passa ninguém de fase sem antes esse alguém aprender a lição da fase qual está. Você está no 5º ano, Deus não vai passar você para o 6º ano. Por quê? Porque no 5º você tem que aprender algumas ferramentas que você vai precisar no 6º ano. Então, aqui na escola acontece isso, né? Por isso que tem muitos, o pessoal fala analfabetos funcional, né? Pessoas que não sabem nem interpretar um texto direito, mas eles passaram, né? Então a escola passa, mas com Deus não, com Deus isso não cola não. Deus fala, você pode ficar aí 10 anos, mas você tem que aprender a lição dessa fase. Então eu não vou te passar, então por isso que é bom a gente não perguntar a Deus por quê, mas perguntar a Deus qual é o propósito de eu estar aqui ainda. Aí Deus vai mostrar para você, tudo bem? Então vamos lá, gente, abra vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 5. Thalita, pode pôr na King James. Isso. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Pode passar. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, marca essa palavra aí, ímpios. Os homens, pode passar, Thalita, é o 3 agora? Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Aí ele dá um conselho para Timóteo: afasta-te, portanto, desses também. Então, olha só, eu vou ensinar vocês uma loucura que eu faço quando eu leio a Bíblia, tá?
Thalita, pode colocar lá de novo no versículo 1. Olha só. Para vocês entenderem como que é bom. Eu fico 3 dias nesse texto aí perguntando para Paulo o que ele quis dizer para Timóteo. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Bom, vamos pensar sobre isso. Paulo está dizendo, Timóteo, nos últimos dias, os dias vão ser terríveis. Aí nós temos que perguntar para Paulo, e por que vai ser terrível? É essa conversa que nós temos que ter com a Bíblia. Aí a resposta vem depois, versículo 2, Thalita, ó. O que ele diz, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Olha só, então Paulo está dizendo, Timóteo, os últimos dias serão terríveis. Em outras versões fala serão tempos penosos. Esses penosos significa que a gente vai estar pagando uma pena. Alguém que cometeu um delito e foi para uma prisão. Vai ser como se estivesse pagando uma pena os últimos dias. Paulo, e por que os últimos dias vai ser tão terrível assim? Aí esse texto diz que os últimos dias vão ser tão terríveis porque o ser humano vai estar terrível. Então, Rodrigo, isso significa que os últimos dias, quem vai refletir o nível de terror dele é a humanidade. É o que Paulo está dizendo. O ser humano vai estar tão difícil de lidar que isso vai refletir nos últimos tempos. E como vai ser os últimos tempos? Vai ser terrível, Paulo. Vai ser terrível, Timóteo, porque os homens vão estar muito desconstruídos. E o que é desconstruído? Na semana passada falamos sobre autossabotagem. E uma pessoa que se autossabota muito, ela já passa para esse próximo nível. Qual? O de se autossabotar, pastor. Não tem mais princípio, não tem mais valor, não respeita mais o pai, não respeita mais a mãe. Ou seja, vai estar saindo tudo dela. Não sobra nada. O que é isso? É os últimos dias. E ainda, para piorar mais a questão, Jesus que fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha só, os homens já vão estar terríveis. Aí fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Eu gosto disso aqui, pessoal, porque fala de muitos, não de todos. Então, se eu e você não deixar isso contaminar a gente vai curar essa boa parte aí. Você reparou que você vai para o médico, está sentindo dor no ombro, e o médico fala, eu tenho que te dar uma injeção. Aí você vira o ombro, né? Aí o cara fala, não, nem não, tu vai ter que tomar injeção na bunda. Mas doutor, a bunda não está doendo não, mas tem que tomar aí. A parte boa, toma a injeção para curar a parte que está doente. Então, se eu e você formos saudáveis, Deus vai usar eu e você para curar essa parte doente aí. Então, nós temos que se colocar na posição e entender o que Deus quer fazer comigo e com você, tudo bem? Então, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, nos últimos dias vão ser difíceis, vai ser terrível. E por que vai ser terrível? Porque o ser humano vai estar desconstruído. O ser humano não vai ter mais princípio, vai viver como se fosse um ser humano, mas quem vai habitar dentro dele não vai ser um ser humano. Vai ser alguém que não tem simpatia pelo outro. Alguém que olha para o outro, mas não vê um semelhante ali. Então, esse é o cenário dos últimos dias. Então, eu quero falar, como a gente está falando sobre desconstrução, vou pedir para a Thalita agora ajudar a gente lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1, na King James ainda, Thalita. Isso aqui é o processo da desconstrução humana. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Agora vamos lá. Davi está falando que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpios têm conselho bom para dar? Sim ou não? Calma aí. Primeiro a gente tem que entender o que é ímpio, não é verdade? Não tem como a gente falar assim, se nós não entender o que é ímpio. Então, olha só. Eu pesquisei aqui no Google, e no Google fala assim, que ímpio significa, olha só, essa primeira palavra aqui, gente, já mexeu comigo. Ímpio significa desumano,
Desnaturado, insensível, é aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades e que tortura. Então, olha só a definição de ímpio. Ímpio significa desumano, desnaturado, insensível. Um ímpio pode dar um conselho bom? E aí, o que vocês acham? O irmão ali falou: o quê? Tá doido, né? Dá nada. Então, olha só. Davi fala: bem-aventurado é o homem que não para no conselho dos ímpios. Então, ele está dizendo: você pode até estar andando com o ímpio, mas você parar no conselho dele já não é bom. Ou seja, a gente vive em sociedade. No seu trabalho, tem pessoas lá que se encaixam aqui nesse cenário, né? Dá uns conselhos nada a ver para você, fala que você tem que fazer isso, você tem que roubar a sua empresa, sair mais cedo, fazer. Então, pelo texto bíblico está dizendo que essa pessoa é uma pessoa ímpia. E nós não pode parar no conselho dela. Você vai andar? Vai. Mas agora, uma coisa é você andar, outra coisa é você parar para ouvir o que a pessoa está dizendo. Quando eu estou andando com alguém é uma coisa. Agora, quando eu paro para ouvir o que aquela pessoa está dizendo, isso significa que eu estou dando atenção para ela. Então, a possibilidade de eu ir para o terceiro passo, que é o quê? Tá, põe lá de novo. O terceiro passo é você se assentar nas rodas dos escarnecedores. Você sabia que os ímpios, ele também tem comunhão? Sabia disso? Os ímpios têm uma mesa de comunhão, onde todos se sentam ali, e entre eles existe uma comunhão. Uma comunhão pautada nesses princípios aqui. Se ele é desumano, significa que antes de ser desumano ele era humano. Então, ou seja, é um desconstruído. É alguém que se auto-sabotou tanto que agora está desconstruído. E se você, que é um construído, anda com pessoas assim, e para em conselhos de pessoas assim, e dá atenção para pessoas assim, e senta com pessoas assim, você vai adquirir aí uma nova identidade, diferente daquela que Deus planejou para você, diferente daquela que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Você está andando, está se relacionando com outras pessoas, sentou com elas, você agora está sendo construído na perspectiva de um ímpio, que eu vou ler de novo. Ímpio significa desumano, desnaturado, insensível, aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Então aqui você era construído, tinha seus princípios e valores, começa a andar com os ímpios, você é desconstruído aqui, mas você não é só desconstruído, ele desconstrói você e depois constrói você de novo, na perspectiva dele. E qual é a perspectiva de um ímpio? É uma perspectiva desumana, é uma perspectiva de não ajudar. Já viu aquilo? Você é muito bonzinho, cara. Para com isso, você está ajudando muito essa pessoa. Não tem que ajudar assim, não. Tem que deixar ela quebrar a cara mesmo, acontecer isso e aquilo. Não, mas pai e mãe me ensinou a ser assim, a estender a mão, a ajudar. Não, isso aí é passado, isso aí você está ultrapassado. Isso aí foi mais de 50 anos atrás. Hoje em dia é assim. Aí você para ouvir o que ele está falando. Olha o processo. Para ouvir o conselho do ímpio. E depois achou interessante, você senta na comunhão dos pecadores. Olha só o processo. Estão conseguindo entender isso aqui? Tinha uma identidade que foi criada com a família, pai, mãe, amigos e princípios bíblicos. Agora você anda com esses. Esse princípio é desconstruído aqui, e aqui é construído uma nova identidade baseada nesse princípio de um ímpio. A ótica que um ímpio vê o mundo é diferente da ótica que uma pessoa, um ser humano vê. Um ser humano vê e ajuda. Um ímpio vê e fala: não, mais importa a mãe dele chorar do que a minha. Mais importa o filho dele chorar do que o meu. Essa é a perspectiva de um ímpio. Essa é a perspectiva que a humanidade caminha. E eu e você aprendemos aqui que não somos maioria, somos minorias com Deus. Aquela pessoa que Deus vai levantar e vai ser luz para esse mundo de trevas. Deus conta comigo e com você para impactar esse mundo. Tudo bem? Então, olha só.
Vamos ler agora aqui, Thalita, para vocês entenderem um pouco melhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha só o que Paulo fala. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons. Olha só. Rodrigo, não tem nada a ver não. Olha o que Paulo está falando para vocês. Não vos enganeis, as más companhias corrompem um bom costume. A psicologia já fala isso, que você é produto do que você se relaciona. Se você anda com fofoqueiro, você vai ser o quê? Fofoqueiro. Se você anda com uma pessoa sábia, você vai se tornar uma pessoa sábia. Se você anda com pessoas que quer construir a vida, que quer ter as coisas do jeito certo, você vai ser pessoa assim. Agora, se você só senta com pessoas que rotulam pessoas, essa pessoa é assim, você vai ser uma pessoa assim. Então, Rodrigo, eu estou com a minha vida aqui toda destruída. Por que minha vida está destruída? Eu faço para você uma pergunta. Reveja o seu ciclo de amizade. Eles têm muita influência nisso daí. Eu e você somos o resultado do nosso relacionamento. Muitas das vezes estamos aonde estamos porque estamos relacionando com pessoas com as quais nos relacionamos. Quem aqui quer ter uma manhã diferente? Quem aqui quer ter uma manhã melhor? Sabe qual é a resposta que Deus dá quando você fala que quer uma manhã melhor? Deus fala assim: mude o seu hoje e você vai ter uma manhã diferente. Agora, se você não mudar o seu hoje aqui, então você pode chorar, passar a madrugada toda orando a Deus, que Deus vai falar: é uma lei, eu não posso quebrar isso. Você quer ter uma manhã diferente, você tem que mudar o seu hoje aqui. Se você mudar algumas coisas, aí você vai ter uma manhã diferente, aí você vai ver um caminho diferente. Se você pegar em Boimirim direto, você vai sair no mesmo lugar. Agora, se você pegar um caminho diferente, você vai chegar em outros lugares. Estão conseguindo entender isso daqui? Tudo isso é no âmbito de relacionamento, gente. Olha só, Davi fala que andando com os ímpios, se nós parar no conselho dele, a possibilidade de a gente se assentar com ele é grande. E aí já fazer parte daquele grupinho deles. E aí a gente vai desconstruir tudo aquilo que fomos construídos com a nossa família, com nosso pai, com nossos amigos, com os princípios bíblicos. Então a resposta para o nosso hoje é essa. Quer ter uma manhã diferente? Então precisamos mudar o nosso hoje, senão nunca vamos ter, e Deus nunca vai vir arrombar a porta e colocar a gente lá. Não, Deus ele não faz isso não. Por isso que eu entendo, pastor, que o avivamento que vamos ter mediante a reflexão e a entendimento. Não é você chegar aqui e alguém falar: amanhã você vai ter uma manhã diferente, e amanhã você vai acordar e está diferente. Não. É um processo. Dá para você construir uma casa do dia, começou 6 horas da manhã e 10 horas você terminou a casa. Dá para construir? Não, é um processo. É uma etapa de cada vez. Para construir, existe um processo. E para desconstruir, existe um processo também. Não é nada da noite para o dia. É um pouquinho de cada vez. É como uma formiguinha. Vai pegando uma pedrinha ali e outra e vai construindo a casinha dela. Então, esse é um processo. Temos que entender. Eu não sei em qual processo vocês estão, mas o Espírito Santo sabe. Então, ele vai tocar no seu coração e vai falar: opa, olha aqui, precisamos melhorar aqui, precisamos resolver aqui. E a gente vai começar a caminhar. Então, olha só, Rodrigo, e aonde eu tenho que construir a minha vida, então? Thalita, pode ajudar a gente agora em Salmos, capítulo 40. Vamos ler do versículo 2. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Pode passar, versículo 3. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venha adquirir confiança e temor no Senhor. Versículo 4. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a
mentira. Então olha só o que Davi está falando. Quer construir a sua vida? Construa a sua vida numa rocha. Construa a sua vida em um alicerce. A coisa mais importante de uma casa é o alicerce. Por isso que é a mais cara, né? Você paga quase 8 mil para fazer o alicerce, e a casa, quando você vai colocar no lápis lá, você não gasta nem muito para comprar o material. Mas para fazer o alicerce, aqueles ferros é um negócio caro, irmão, para fazer. O cara arrumou um terreno e viu o alicerce e falou: Rodrigo, eu desisti, cara, porque é muito caro. Eu falei: mas é a parte mais importante da casa, cara, não tem como correr. Quer construir a sua casa e acontecer como aconteceu do vídeo que está saindo aí, né? Da casa que desabou. Você quer que acontece isso? Não, então é melhor pagar caro agora e construir em cima de uma rocha, construir com alicerce, do que construir a sua casa sem estrutura alguma. Quando vir aquele período de chuva, quando vir aquele período de muito sol, a sua casa um tempo vai cair, cara. Então investe pesado, alicerce a sua casa na rocha, e aí vai vir o vento, vai vir a luta, vai vir a tempestade, mas você vai ficar de pé. Então a palavra de Deus fala: quer construir a sua vida? Construa em uma rocha. E essa rocha, conhecemos ela muito bem, que é chamada Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Então olha só. Um desconstruído, ele não ficará feliz ao ver você sendo construído. Entendeu isso aqui? Você estava desconstruído. Aí agora você analisou uma rocha, encontrou uma rocha e quer construir a sua casa nessa rocha. Você está sendo construído agora, você está em processo de construção. Aí o desconstruído vai olhar para você e ele não vai ficar feliz. Por quê? Porque ele está vivendo na perspectiva de desconstrução e você na perspectiva de construção. Então ele nunca ficará feliz em vendo você crescendo. Então talvez você vai sair daqui, talvez você vai começar, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Pode ser que pessoas próximas a você não vai gostar. Ah, você está indo muito para aquela igreja lá, toda semana você está indo e aquilo. Mas você está sendo construído, você está aprendendo coisas aqui. Você está adquirindo ferramentas aqui que você vai usar quando a luta vir e vai vencer. Você não vai ficar desesperado: o que eu vou fazer agora, meu Deus? Não. Deus te deu a ferramenta, você vai usar isso e você vai sair de lá o quê? Vitorioso. Aí as pessoas vão olhar: não precisa disso. É o quê? Um desconstruído reclamando da sua construção. Como eu encontrei um rapaz na feira, olhei para ele e falei: cara, o que aconteceu com você? Você está vivo, ó, como o seu rosto tá da hora. Antigamente você andava, parecia um zumbi chupado. É, Rodrigo, que eu parei de beber, cara. Estou 3 anos sóbrio sem beber. Tô vivendo agora. Antigamente eu não vivia, não. Falei: cara, que bom, hein, mano, que você tá assim, então. Aí ele falou assim: eu mudei as minhas amizades, cara. Tô frequentando os lugares diferentes, pessoas diferentes, e aí a minha vida mudou, mano. Os caras me perguntam: como você parou de beber? Eu falei: eu larguei esses amigos que bebia e agora tô andando com outras pessoas. Rodrigo, você acredita que tem cara bravo comigo? Porque eu parei de andar com eles? Rodrigo, eu bebia com eles sexta, sábado e domingo. Hoje eu levo minha filha, minha esposa pro shopping, para passear. Eu morava no aluguel, agora eu tô morando em uma casinha. Tô indo pro 3º cômodo. Comprei um terreno, fiz um cômodo. Saí do aluguel, construí o 2º, construí o 3º. E o cara tá lá bravo comigo, Rodrigo, porque eu não bebo com ele mais na sexta, no sábado e no domingo. Eu falei: peraí, o cara tá bravo com você porque você agora tá vivendo em família. O cara tá bravo com você porque você saiu do aluguel e tá vivendo, construiu sua casa, tá no 3º cômodo. Ele tá bravo com você porque você tá vencendo. Ele falou: é. Eu falei: isso aí é um satanás, né, mano? Mas depois eu pensei e falei: não, o diabo não tem nada a ver com isso não, pastor. É o ser humano que tá zoado mesmo. É o ser humano. Então, a pergunta que eu faço para nós hoje: você vai ter coragem de olhar para esse amigo que se diz amigo e falar: cara, fica aí que eu vou me construir aqui. Não importa o que você fala, eu estou me reconstruindo nessa rocha, nesse novo parâmetro que me foi apresentado. E para você não pensar que é filosofia minha, Thalita, coloca aí o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9, olha só. Para você entender isso aqui. Portanto,
Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Versículo 10. Mas os chefes do sacerdote tramaram matar Lázaro também. Olha só, capítulos antes desse, no versículo de número 11, a Bíblia vai contar a história de Lázaro, que morreu havia 4 dias. Jesus veio e ressuscitou a Lázaro. Lázaro está vivo. Aí os caras estão bravos com Jesus. Por quê? Porque Jesus é um grande construtor de pessoas. Onde Jesus chega, ele vê uma pessoa desconstruída, ele constrói. Como Lázaro havia morrido, Jesus foi lá e ressuscitou ele, e Lázaro foi sendo construído novamente. Aí os caras, os chefes, o sacerdote, olhou e falou: não, vamos matar Jesus e matar a Lázaro também. O cara tinha acabado de ser ressuscitado, mano, e os caras queriam matar ele. Por quê? Porque Jesus reconstruiu ele de novo. Então, vai chegar um momento na nossa vida que a gente, talvez, vamos estar sendo desconstruído. Rodrigo, como eu sei em qual processo estou? Estou sendo construído ou desconstruído? Vamos para alguns exemplos. Se você olhar para um amigo e ver que ele morava no aluguel e agora conseguiu comprar uma casinha, você ficou feliz com isso? Se ficou, a resposta é que você está sendo construído. Se você ficou triste, a resposta é que você está sendo desconstruído. Rodrigo, o rapaz tinha um carrinho mais ou menos e agora pegou um carrinho novo. Você ficou feliz com isso ou ficou triste? Se você ficou feliz com o progresso dele, parabéns, você está sendo construído. Mas se você ficou triste, você está sendo desconstruído. Você entendeu? Se você consegue se alegrar com o benefício do seu irmão, isso é um indicativo que você está sendo construído. Se a pessoa está indo para a terceira empresa dele e você fala: não, eu estou feliz com isso, você está sendo construído. Agora, se você ficou triste com isso, é um sinal que você está desconstruído. Se a pessoa arrumou alguém, casou, e você está aí e não arrumou ninguém, e você olha e fica triste, você está sendo desconstruído. Mas se você fica feliz, é um sinal que você está sendo construído. Você se alegra com a alegria do outro. E se o outro se entristecer, você está lá para ajudar ele também. Então esse é o processo que eu e você estamos passando. Então eu até esqueci de falar aqui, uma frase, que em outro estudo que eu ministrei em outra igreja, eu tinha falado isso e isso veio na minha mente. Que nascemos originais e morremos uma cópia. Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu e você nascemos originais. E quando a gente morre, morremos uma cópia. Agora eu pergunto, qual cópia você quer morrer? Você quer copiar quem? A sociedade, o que a sociedade impunha para você? O que o ímpio impõe para você? Ou você quer morrer a cópia que Deus planejou para você? Rodrigo, eu não sei qual é a cópia que Deus planejou para mim. A Bíblia tem essa resposta. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E a gente finaliza aqui. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo está dizendo que Deus tem um projeto. Qual o projeto? Que eu e você sejamos parecidos com o Filho dele, como Jesus. E quando você vai analisar Jesus, Jesus viveu a humanidade dele. Como Billy Graham fala que o extraordinário não foi um homem subir e pisar na lua, não. O extraordinário foi Deus descer e pisar na terra. Isso foi extraordinário. Um homem, Deus, que se esvaziou de toda a sua plenitude de um Deus e veio viver como um homem aqui, veio viver como eu e você, para entender o que eu e você passa. E ele passou por tudo para chegar até mim e você e falar: eu entendo pelo que você está passando. Aí Paulo fala que o plano de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. E Jesus viveu tanto a humanidade dele, quanto viveu a espiritualidade.
E é isso que nós estamos estudando aqui, esses dois âmbitos. Humanidade, como falamos na semana passada. O que é um ser humano bom? Um ser humano bom, por consequência de ser bom, vai se tornar um cristão excelente, excepcional. Já é um ser humano bom, já tem solidariedade, já ajuda os outros. Agora recebe o Espírito Santo, é pautado na palavra. Poxa, o mundo não vai ser digno de receber nós não, se nós viver assim, um ser humano bom e agora alicerçado na palavra de Deus. A gente vai fazer muitas coisas por aí, gente. E quando Deus olha para a terra, Ele espera ver a gente assim. Porque o sonho dele para mim e para você é: morremos a cópia de Jesus. Agora eu pergunto para vocês querem isso? Ou vocês querem morrer original, sendo vocês mesmos? Porque o texto diz lá em 2 Timóteo, que a terrível ação dos últimos dias vai ser porque os homens falam a humanidade, vai estar entregue aos seus desejos. Vão ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, eles vão amar mais os prazeres e não a Deus. Quanto amam mais a Deus, estão mais perto de Deus. Quando amam mais os prazeres deles, estão mais longe de Deus. Então Paulo está dizendo: Timóteo, os últimos dias vão ser ruins porque o ser humano vai estar entregue, totalmente, 100% entregue aos seus prazeres. E aí a qualidade dos últimos dias vai ser horrível, porque já pensou se todo ser humano viver o prazer que ele quer? A loucura que ia ser? Tem pessoas aí que querem tacar fogo nos outros. Tem pessoas aí que uma pessoa olha para ela, ela já quer furar o olho do outro. Então, se o ser humano se entregar para os prazeres, para os deleites dele, a coisa vai ficar feia. Por isso que eu e você nascemos originais, sim, mas Deus projetou uma imagem para mim e para você. E a melhor imagem foi a de Jesus. Poderia ser de um anjo, né? Mas não, Deus falou: não, eu não quero dar qualquer coisa para eles, eu quero dar o melhor que eu tenho aqui no céu. E o melhor é o meu filho. E eu quero que vocês, todos vocês que estão aqui, olhem para ele, veja ele como sua referência. E vocês sim podem ser como ele, porque ele foi humano, viveu humanidade e viveu também espiritualidade. E o sonho que eu tenho para vocês é esse: ser igual a eles. Jesus mesmo falou: se vocês creem em mim, vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. Essa obra maiores é de alcançar mais pessoas. Então que essa noite, irmãos, no meu e no seu coração venha queimar essa chama. E isso vai acontecer. A sociedade vai piorar. Já está escrito aqui e você está vendo. Rodrigo, e se nós fosse colocar uma cronologia, a gente estamos em qual fase? Será que nós já estamos nos últimos tempos? Ou estamos na introdução dele? Não sei, mas nós estamos perto já, porque o tanto de barbaridade que está acontecendo aí. Eu estava vendo no jornal, o rapaz fez uma vaquinha virtual para receber algum dinheiro para o tratamento do filho que estava doente, recebeu lá não sei quantos mil, aí pegou o dinheiro e foi gastar, e ainda tirou sarro dos outros que doou. Olha que loucura. Postou o filho doente, pegou o dinheiro do filho, do tratamento do filho, e foi viver a vida de maneira absoluta. Foi beber, foi viajar para onde ele queria, porque era o sonho dele, e gastou o dinheiro da vaquinha todinha. Aí as pessoas que doam, né, olham para aquilo e falam: poxa, eu não vou fazer isso mais não vou doar mais não. E o que é isso? É o ser humano entregue aos seus próprios prazeres. Mas graças a Deus que eu e você temos a palavra de Deus. Por mais que nossos desejos grite alto dentro de nós, a gente vai ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo falando: não se entrega para isso não, que isso aí é destruição, é uma bomba atômica que pode explodir a qualquer momento. Se entrega a essa chama de amor, essa chama de paixão que eu vou colocar em vocês, para vocês ser igual o homem mais extraordinário que pisou nessa terra, que foi Jesus. Então que essa chama venha tocar o meu e o seu coração, e que se estávamos sendo desconstruídos, vamos ir para essa rocha que é Jesus e ser construído nele. Vai vir luta, vai vir perseguição, vai, mas não vai abalar, gente. Não vai abalar, porque a parte mais importante de uma casa
a gente investiu nela, que é no alicerce. E esse alicerce não falha. Esse alicerce é eterno, essa rocha é Ele, e Ele vai nos ajudar em qualquer tempo, a gente sobressair a qualquer tempo difícil. Tudo bem? Conseguiram entender isso daqui? Então, se você está em desconstrução, venha sair desse nível e venha vir para esse processo de construção. Encontre pessoas melhores, como Salomão diz. Quem anda com sábio vai se tornar sábio. Quem anda com tolo vai se tornar tolo e ainda vai sofrer o dano. Então, ou seja, se nós fosse colocar aqui na balança, o sábio se torna sábio. E o tolo se torna tolo e ainda vai sofrer o dano. Ou seja, vai ganhar o título de um tolo e ainda vai sofrer com aquilo. Então, por noção racional, vale a pena ser sábio. Porque o sábio não vai sofrer como o tolo. O sábio vai ter o título de sábio e vai praticar aquilo. E o tolo vai receber o título de um tolo e ainda vai ser um cara que vai estar só sofrendo, dando soco em ponta de faca. E eu e você vamos estar só abençoando e ajudando outras pessoas a ser construída também. Tudo bem? Pastorzão? Obrigadão, hein? Que bênção, né? Obrigado, Rodrigo. Que Deus continue abençoando.